de Deus em 1 de Paulo a Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pai Santo, capacita-nos tanto quanto já o fizeste, no momento em que aqui se reuniu o teu povo, no momento em que oramos os 5 minutos, que ministramos esses louvores maravilhosos, que estivemos na tua presença dentro desses louvores também, e agora mediante a tua palavra doutrinária, que venha nos esclarecer, que venha nos dar sabedoria para que jamais sejamos enganados. Como sempre, coloca a tua serva no patamar das doutrinas. A doutrina é a espinha dorsal, é a coluna vertebral da igreja. E por isso, nesta noite, ensina-nos uma vez mais a que não sejamos jamais enganados, nem ludibriados por ensinos de demônios, que estejamos atentos, focados e vigilantes, porque tu és o Senhor e tu és o nome que estás acima de todo nome. Por isso, a ti a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja do Senhor, atente bem, então, para essa leitura, que eu peguei só o versículo 1, para que nós não possamos ir mais adiante, nos fincarmos nessa visão. Ora, o Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Ora, o Espírito afirma expressamente, claramente, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, alguns se desviarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e, olha essa partícula, e a ensinos de demônios. Muito bem. Nesse primeiro ponto, que é o texto base da nossa palavra de hoje, o Espírito Santo afirma claramente, expressamente, criteriosamente, que nos últimos tempos, e os últimos tempos todos nós sabemos que começaram com a vinda, com a encarnação do Verbo, com a vinda de Cristo, quando ele se humanizou, como Emmanuel, Deus conosco, lá em Hebreus, nos relata isso. Então o Espírito Santo nos afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, se desviarão da fé. Agora atenção, por obedecerem a espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores, já foi trabalhado aqui com E minúsculo, esses espíritos enganadores são demônios ou são homens? Homens. São espíritos com E minúsculo, espíritos enganadores. Então esses espíritos, eles enganam, eles amam a mentira, eles praticam a mentira, e por isso a Bíblia diz que eles são canais para ensinos de demônios. Então quero ler claramente esse final. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, homens, e aditiva, tá? Conectando. E a ensino de demônios. Muito bem. Então perceba bem, nesta noite, algo impressionante para que eu, para que você, para que nós jamais sejamos enganados. Muito bem. Então os espíritos enganadores são aqueles homens, aqueles espíritos humanos que não se conformam com a verdade, que não estão sempre aptos para ouvir a verdade, e por amarem a mentira, os demônios fazem dele veículos dos seus ensinos. Pode ver que em 1 Timóteo, que está sendo lido, 4:1, ensinos no plural. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão, alguns se desviarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Esqueço 2, entram outros detalhes importantes. Então vamos repetir isso. Como é que o inferno atua? Através de espíritos enganadores. Como diríamos e dissemos
numa doutrina, o demônio vai passar por essa parede, fazer aqui uma alegoria para enganar. Não, ele vai procurar dentro da igreja homens carnais, espíritos enganadores, para fluidificar, para fazer fluir os seus ensinos demoníacos. Quantos entenderam? Tá bom. Agora, para que possamos ir adiante, nós temos que diferenciar algo. Preste bem atenção. Dentro desse texto lido, eu faço uma pergunta não obrigatória de resposta, mas você começa a raciocinar. É uma doutrina que você tem que entender. Veja bem, como é que os ensinos de demônios entram na igreja? Quando eu falo de igreja, pense na igreja de Cristo em toda a face da terra. E é por isso que essa doutrina é importante. É por isso que toda doutrina é importante, para que não sejamos enganados, para que não nos desviemos da fé, para que não apostatemos da fé. Como é que o ensino de demônio entra? Olha a palavra, verbo entrar. Como é que esses ensinos de demônios entram? Olha a palavra, entram na igreja. Segundo texto, através de espíritos enganadores. Através de homens que, com o espírito que Deus deu a eles, usam dessa razão, usam desse raciocínio para serem veículos do inimigo e a serem objetos de ensinos de demônios. Muito bem. Então, nunca esqueça da palavra entrar. Os ensinos entram na igreja, entram em qualquer um de nós, caso deixemos, através de espíritos enganadores, os ensinos de demônios. Deixa eu colocar agora aqui uma diferença para que você entenda. Influência e possessão. Repare lá, quando o espírito enganador, o homem, se deixa levar por não amar a palavra, por não atentar nas escrituras, ele se torna canal de ensinos de demônios. Perfeito. E aí ele passa a receber duas entradas. O diabo entra com a sua influência. O que é influência, pastor? Aquilo que entra, nunca esqueça dessa palavra, desse verbo, entra. Influência, aquilo que entra para mudar, persuadir, reverter e tirar o foco das escrituras. Então vamos lá? Como é que os ensinos de demônios entram? Não esqueça desse verbo, senão você vai ser confundido. Como é que esses ensinos de demônios entram na igreja? Através de dois pontos. Influência, que é aquilo que entra, olha lá, entra para mudar, persuadir ou perverter e tirar o foco das escrituras, das verdades de Deus. Então, esses espíritos são enganadores de homens e, por isso, eles são veículos de ensino de demônios, porque eles são, primeiro, influenciados por Satanás. Aí entram os ensinos de demônios. E, atenção, a influência, aquilo que entra para mudar, persuadir, reverter e tirar o foco da palavra de Deus, o foco das escrituras, colocando algo satânico, colocando ensino de demônios que irão nos tirar da presença do Senhor. A isso dá-se o nome de influência. É um mecanismo. Segundo ponto, possessão. A possessão entra também, mas não como influência. O que é possessão? Domínio completo sobre as faculdades físicas, biológicas e psicológicas do homem. Eu vou repetir. Possessão. Lembre da palavra posse. A ação de tomar posse. Nesse caso, o diabo entra, mas não com influência. Ele entra para dominar completamente o homem. E tira do homem as suas faculdades psicológicas, ou seja, mentais, físicas e biológicas. Então, a isso dá seu nome de possessão. E em Lucas 4, há um momento em que entra na sinagoga o endemoniado.
E a Bíblia relata que ele estava possesso. E no versículo 35 diz assim: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Então, a possessão é quando essa pessoa paga. É dominada completamente nas suas faculdades mentais, que são psicológicas, físicas e biológicas. A pessoa sai do ar. E a partir desse momento, entra e toma posse dela um espírito imundo. Nesse momento da possessão, o espírito imundo entra para ter domínio. Quando ele entra para influenciar, ele não derruba, ele não tira a razão da pessoa, mas ele joga o seu erro, a sua influência. E a pessoa, por não amar as escrituras, por não conhecê-las, torna-se, por ser um espírito enganador, veículo de ensino de demônios. Está claro isso? Então, todos dois tipos entram. Porém, um pela influência e o outro por possessão. Muito bem. Então, muito cuidado com isso para que não sejamos enganados. As pessoas, e não é o caso dessa igreja. Essa igreja é muito bem doutrinada, vocês são uma bênção. E dificilmente serão enganados por ensinos de demônios. Mas muitas pessoas, irmãos, caem por não darem crédito à palavra. Não, isso aí, poxa, isso é muito profundo. Para quem entender isso, irmão? Para não sermos enganados. Vou te dar um exemplo prático daqui a pouquinho. Vamos continuar? Preste atenção. Em Lucas 22, de 3 a meia dúzia, diz algo que você tem que entender. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma ocasião própria de entregar Jesus sem tumulto, de lhe entregar sem tumulto. Atenção agora. Satanás entrou em Iscariotes por possessão ou por influência? Excelente. Vocês são... Aí é que não vai entrar um engano na vida de vocês, por influência. Tanto que ele estava com as suas faculdades mentais lúcidas, olha, então eles se alegraram e combinaram, houve um conluio, houve uma combinação em lhe dar dinheiro. Judas concordou, olha a intelectualidade, olha o espírito enganador, ele concordou e buscava uma ocasião própria de entregar Jesus sem tumulto, porque ele não podia entregar Jesus publicamente, porque o povo amava e seguia Jesus nas multidões, embora não se convertessem a ele, mas o povo ficava extasiado com a palavra dele. E ficaria difícil para os escribas, fariseus, capitães e o sinédrio como um todo prendê-lo publicamente. Seria um escândalo. Então tá, o que eu quero discernir com a igreja agora, para que você entenda como os falsos profetas enganam, é isso. Quando Judas Iscariotes planejou, das suas faculdades, ele combinou e foi em concordância com os religiosos pegar dinheiro para entregar Jesus. Vamos repetir? Influência ou possessão? Influência. Então, quando o texto diz, ora, Satanás entrou em Judas, por isso que eu coloquei, olha a palavra entrar, olha como entra. Ele entrou pela influência. E é muito bom a atenção da igreja para que você nunca seja enganado sobre isso. Judas não estava, mas estava influenciado. Estava sendo dirigido
por ensino de demônios. Para corroborar, para dar maior nitidez, olha como o estado de Judas era pontual, era reincidente. Em João Evangelho 12, de 3 a meia dúzia, diz algo tremendo. De 3 a meia dúzia. E depois eu pediria que o Anderson lesse o 7 e o 8. Do 12 de João, eu leio de 3 a 6. Quando eu sinalizar, o Anderson lê mais 2 versículos. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus, os enxugou com seus cabelos. Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Judas era contumaz, ele era pontual, reincidente. A Bíblia diz que ele era ladrão. E por esse desfalque, ele resolve negociar a vida do próprio Cristo por 30 moedas, para poder livrar-se desse peso. Então veja que Judas aqui não estava possesso. Ele estava sendo, Satanás entrou nele por influência. Irmão, o diabo é expert, só perde para o Espírito Santo. E ele saberia que se ele possessasse Judas, Judas ia começar a gritar quando fosse liberto, ia correr atrás de Jesus para pedir perdão. Então o diabo é sujo, ele diz, não, se eu tocar nesse, se eu arrebentar com ele, ele vai correr para os pés de Jesus. Ele sabe trabalhar, mas é claro que ele perde para o Espírito Santo. Então, coloquemos isso. Ora, Satanás entrou em Judas, Lucas 22, 3, por influência. Por influência. Muito bem. Porque ele era ladrão. Muito bem. Em Marcos 1, 23, eu quero reforçar isso. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso, a Bíblia é clara, possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos, o que é isso? Vieste para nos derrotar? Bem sei que és o Santo de Deus. Aí em Lucas 4, 35, nesse mesmo cenário, Jesus disse para ele: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Agora eu quero voltar lá com Anderson. Aqui a Bíblia diz que ele era ladrão. O Judas, em João 12, de 3 a meia dúzia. Ele reclama porque não se deu aos pobres. E veja, a Bíblia diz que Jesus falou que os pobres sempre tereis convosco. Em Atos, todos os pobres, os gregos helenistas, toda a pobreza era no meio da igreja. E o Senhor mandava assistir os pobres no meio do povo de Deus. Porque o pobre viciado, o pobre ladrão, enfim, Jesus não lança pérola a porcos. Então vamos lá. Anderson, complete essa leitura quando a palavra diz: e tendo a bolsa, tirava o que nela era lançado. Continue, Anderson. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que embalsamarem, porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Glória a Deus. Quer dizer, deixa ela. Deixa Maria. Porque ela comprou lá por 1 libra, olha o peso, tremendo, e valia aproximadamente 300 denários. E ela fez isso, disse Jesus, até para que se guarde para quando eu for embalsamado. Mas os pobres, vocês vão ter sempre, mas a mim, nem sempre. Ou seja, essa mulher soube honrar, essa mulher soube me homenagear, essa mulher soube adorar. A mesma coisa ele disse quando ele falou para
a irmã, uma das irmãs, olha, andas preocupada com tantas coisas. O mais importante, irmão, naquela hora, era Maria atentar para o Senhor, para o Rei Jesus. Muito bem, então vamos lá. Quando a Bíblia fala de possessão, ela fala de domínio, de completo domínio nas faculdades mentais, psicológicas e biológicas, nesse tempo e nessa forma. Agora eu vou trazer para vocês uma palavra conhecidíssima. Mateus 16, de 22 a 23. Eu peço que a pastora Anailfe nos leia. Está com a Bíblia, meu amor? Isso. Eu sei que ela está aí direto, pegando as comunicações e, às vezes, eu a pego de surpresa. Mateus 16, de 22 a 23. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Jesus estava falando, você lê em casa os versículos anteriores, sobre o dever que tinha sobre ele de se cumprirem as Escrituras, que ele seria massacrado, que ele seria perseguido, que ele seria morto e ressuscitaria no terceiro dia. Aí Pedro ouve aquilo, Senhor, vem cá um minutinho. Aí Jesus vai. E ele fala, lido pela pastora, e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, para mim tu és pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Nessa hora, Pedro estava possesso? Não! Entrou nele a influência. Satanás entrou nele pela influência, tirando o foco das Escrituras e querendo que Pedro se julgasse um herói. Ei, quem disse que tu vai morrer? Eu estou aqui, mestre. Eu vou te negar nunca. Por ti eu mato, morro. Fujo por mato, eu corro por morro. Acabou negando o Senhor Jesus. Estou brincando, mas é sério. Amém, igreja. Vamos sorrir juntos. Olha para cá. Então, Pedro aí estava possesso? Não! Satanás entrou nele através da influência. Se ele tivesse possesso, o que Jesus diria? Sai deste homem, eu te repreendo, sai, cala-te. Não, ele falou arreda, influência. Que está entendendo? Arreda-te, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas do homem. Olha Pedro querendo anular o plano de Deus. Não era Pedro, era a influência de Satanás. Mas por quê? Pedro não estava com as faculdades mentais tomadas, biológicas. Não! Mas ele estava sendo influenciado e naquele momento ele queria agradar o mestre. Ele achou, poxa, o mestre vai me dar um abraço, vai me dar um beijo e vai dizer, estou contigo no abro. Jesus falou bem alto, arreda, Satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Queres agradar ao homem? Queres tirar o plano de salvação? Porque eu tenho que morrer, senão nem tu, Pedro, vai ser salvo. Então era uma influência. Agora atenção, querido, se você souber, se você tiver lido, não cite nome agora, nem eu vou citar. A nossa luta não é contra ninguém, mas não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Esse rapaz, eu já falei em uma certa ocasião, não vou citar nome, irmão. Eu amo, eu tenho misericórdia como Deus tem da vida dele. Mas ele nega o arrebatamento. Rapaz, o cara tem bilhões, é exagero, milhões e milhões de seguidores. Dá cursos. E dentre outras coisas que ele nega, abre aspas, olha o que ele escreveu, irmão, não me contive. Eu tive que entrar sem citar o nome dele porque eu não cito. Olha o que ele escreveu, abre aspas. Olha que distorção, olha como o diabo é sujo. Quando Judas ficou possesso por Satanás, mentira, ele não ficou possesso.
Olha aqui, olha a mentira. Quando Judas ficou possesso por Satanás, não caiu no chão, não revirou os olhos, não falou em voz diferente, não ficou doente ou encurvado, não ganhou uma força descomunal, simplesmente saiu e foi ganhar dinheiro vendendo Jesus. Onde é que está o erro? Judas não foi possesso. E ele está falando que foi. Aí você que analisa, eu já analisei esse cidadão, ele tem um ódio mortal dos dons espirituais. Ele tem um ódio mesmo, ele não. Ele é um espírito enganador. Mas o que entrou agora na vida dele? Ensino de demônios. Então, irmão, nós não podemos. Eu entrei mesmo e disse: esse cidadão erra clamorosamente quando ele entra nessa área. Ou seja, ele tem um ódio mortal de visões espirituais pentecostais dadas pelo Espírito Santo. Então, ele fala aqui como se Judas... Tu já pensaste? Olha a ignorância, meu Deus do céu. Tu já pensaste se Judas chegar e... O cara não ia saber nem o que ele estava dizendo. Era uma influência. Satanás entrou nele pela influência. E aqui ele quer dizer o seguinte, que não há possessão. Quer dizer, desmentindo o próprio Cristo, que expeliu vários espíritos imundos. Os demônios do Gadareno, lá no lago de Genezaré, o Senhor repreendeu: saiam deste homem. E eles imploraram a Jesus que não fizesse com que eles fossem. E o Senhor os lançou nos porcos. E eles acabaram com a economia de Gadara. Então, ele está negando a própria Escritura. E isso é ensino de demônio. Mas, irmãos, se você vir, se você olhar, se você contemplar os comentários, as pessoas têm esse homem como um Deus. Sabe, é o sumo, suprassumo dos ensinos. Não tenho nada contra, tanto que eu não estou citando o nome. Claro que quem leu sabe quem é. Não é preciso citar seu nome. Mas, irmãos, ele comete erros absurdos. Ele falou a mesma coisa uma vez sobre Pedro. Que Pedro ficou possesso, não babou. Que é isso, irmãos? Existe a influência e a possessão. Então, as pessoas que estão indo atrás desse homem vão atrás a curso com esse homem. E a grana é alta. E eles pagam para serem enganados. Irmãos, em nome de Jesus, nessa noite, você está sendo ensinado, mais uma vez, a saber que o que está em ti, o que está em nós é maior do que esse que está no mundo. E a Bíblia diz em Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é que o Espírito Santo quer nessa noite? Que você continue se sujeitando a Deus, que você continue se sujeitando à palavra, que você continue resistindo ao diabo, como estamos fazendo agora, e esse diabo fugirá de você, tanto pela influência, muito menos e jamais pela possessão, porque é impossível que o homem que teme a Deus, que é sincero, ficar possesso. Isso não existe, porque Deus não permitirá que você seja solapado, que o templo do Espírito Santo, que é você, seja maculado pelo diabo. Jamais, jamais! Aplaudamos o Senhor. Duas características, dois exemplos. Pedro, quando negou, quando se deixou influenciar e Satanás entrou, e Judas, ambos sofreram um ataque, uma invasão de influência e não de possessão. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma doutrina simples, porém vital, para que possamos resistir ao diabo, sujeitando-nos à palavra de Deus e resistindo a ele, diabo, porque ele fugirá de nós. A tua vontade, Pai, é que a tua igreja jamais seja influenciada por ele e jamais, muito menos, fique um dia possessa por ele. Por isso te bendizemos, e grande é esse aprendizado. Parece uma palavra dura, mas não é. É uma palavra de conhecimento, é uma palavra de sabedoria, para nós identificarmos o erro, a mentira, e discernirmos a verdade, a precisão das Escrituras,
enquanto o teu ministério de louvor sobe, nós vamos uma vez mais aplaudir-te, em nome de Jesus. A igreja se põe de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus por essa palavra gloriosa que veio de encontro aos nossos corações. Nada podemos contra a verdade a não ser a verdade absoluta, a palavra do nosso Deus vivo. Eu sei que a igreja deve com certeza estar com esse sentimento em seu coração de gratidão ao Senhor Jesus, porque através da sua palavra nós não somos enganados. Através da sua palavra nós trazemos clareza a tudo aquilo que possa estar obscuro ao nosso redor. O Senhor tem nos dado discernimento espiritual. O Senhor tem aberto os nossos olhos quando outrora estavam fechados para certas situações. E louvado seja o nosso Senhor Jesus, porque nós temos pastos verdejantes. Tantos estão aí sendo enganados, mas nós não. Para a glória e honra do nosso grande Deus, nós podemos dizer que o Senhor tem nos cercado com a sua misericórdia e tem nos mostrado com clareza o que é certo e o que é errado. E que cada vez mais, em nome de Jesus, e no meu e no teu coração, possa estar essa vontade de estar mais perto de Deus, conhecendo cada vez mais o que o Senhor tem para a sua igreja, conhecendo cada vez mais as Escrituras do Senhor Jesus, porque assim, somente assim, nós não seremos enganados. Nós não iremos retroceder. Somente assim nós nos encontraremos com o nosso Deus Todo-Poderoso. Declare esse louvor com toda a fé que há dentro de você, porque Ele é o nosso grande Eu Sou, o nosso Deus Todo-Poderoso. De Senhor, do teu amor, sem tristeza ou dor. Eu quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou. Declare a Ele que você quer estar perto do Senhor. Eu quero estar perto, estar ao teu lado, amando ao pecador, razão ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver, cantando a ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, e é digno, não há outro, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Grande eu Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Montanhas estremecem, demônios somente perante a ti, nós nos compraremos, ó Pai, o nome dele, porque Rei tu és de o nosso grande majestade. Não há poder no inferno que possa resistir diante da presença e do poder do grande eu sou. O grande eu sou. Grande eu sou. Grande eu sou.
Ele estendeu a sua mão e disse: arreda-te. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Nós não precisamos temer as coisas que se levantam, as vozes contrárias que se levantam, as influências. Nós não precisamos temer aqueles que estão ao nosso redor sendo usados por Satanás, não, porque o Deus Todo-Poderoso está em nós e basta uma palavra do nosso Deus. Montanhas se estremecem. Você já parou para pensar nisso? Montanhas se estremecem com o poder todo-poderoso do nosso grande eu sou. Demônios, através da palavra do nosso Deus, Ele faz fugir das nossas vidas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E que nós possamos declarar mais uma vez essa versão em nome de Jesus. Montanhas estremecem, demônios faz fugir. Há poder, a benção do nome dele. Há poder em ti, Senhor Jesus. Não há poder no inferno que possa resistir. Diante da tempestade, o poder do tua noiva declara: poderoso, tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, que é digno, não há outro. Tu és por nós, Jesus, poderoso, grande eu sou, grande eu sou. Grande